principal problema da má postura é a pressão sobre os discos da coluna. Então, as famosas hérnias de disco, as artroses, mas essas consequências, elas só vão... Antigamente, elas apareciam a partir dos 40 anos, mas hoje, nas nossas clínicas, a gente já recebe jovens de 30, 25 anos com muito problema de coluna, principalmente da cervical, porque hoje o uso do telefone, do smartphone, a cabeça baixada, o peso da cabeça para frente, faz com que essa região aqui do pescoço sofra muito sobrecarga. Não só nos jovens, mas principalmente neles, que já passam o dia estudando e, além de tudo, ainda ficam o resto do tempo no celular. Então eu acredito que esse conhecimento da boa postura vai fazer toda a diferença na idade adulta e no nosso envelhecimento, que é quando a gente precisa realmente usar o corpo para as atividades do dia a dia e já acorda com dor. Então a própria Organização Mundial de Saúde diz que 80% da população tem dor nas costas. É um número muito alto. Nós normalmente nascemos direitinho. É claro que tem as heranças anatômicas, né, que é o jeito do pai, às vezes uma perna um pouco desalinhada, mas em vias de regra são os hábitos posturais que desenvolvem essas doenças mais para frente. Então, se nós tivermos a ideia de sentar sobre os isquios, que são os ossinhos que a gente tem embaixo da bacia, se nós tivermos a consciência de dormir de lado, deixar a coluna alinhada e manter essa postura ereta, que é uma dica simples, por exemplo, imaginar que você tem um ganchinho no alto da cabeça que te puxa para o teto. Isso faz com que você contraia o abdômen, então faça um abdominal permanentemente, mantenha uma postura saudável e o espaço entre esses discos esteja preservado. Só isso já seria preventivo para os problemas posturais, mas a gente consegue mudar isso em qualquer idade. A atividade física ela é bom para uma série de coisas, principalmente se manter bem fisicamente, para a parte psíquica, para a parte cardiológica, mas em relação à postura, muitas vezes ela até não é adequada, porque a ânsia da gente fazer peso, da gente se posicionar de qualquer maneira durante a atividade física pode até prejudicar a postura e trazer problemas. Então a gente precisa separar bem o que é cuidar da postura, do envelhecimento do corpo e o que é fazer atividade física, que isso é necessário que a gente inclua na nossa vida, mas totalmente diferente de cuidar da postura. São dicas rápidas, simples, que a gente pode fazer em qualquer ambiente que a gente estiver. Nós temos alguns exercícios que nós chamamos de alívio imediato, que são coisas simples que a gente pode introduzir no nosso dia a dia e que já alivia a pressão sobre a coluna. Então, falando daquela vértebra e da pressão que a gente faz quando está numa má postura, tem um que demora segundos, que é só entrelaçar os dedos das mãos, colocar na nuca, a gente pode fazer sentado mesmo no meio do trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja, e com a força da mão a gente puxar a cabeça para cima, que é como se a gente espreguiçasse a nossa coluna. Então a gente faz um movimento puxando a coluna para cima, respira naturalmente durante 30 segundos e isso aumenta o espaço entre os discos, alivia a dor na hora. A gente pode cruzar uma perna sobre a outra, a gente vai fazer um 4 na perna e a gente inclina o nosso corpo para frente. Isso dá para você fazer em qualquer lugar que você esteja sentado, por exemplo. Você inclina o corpo para frente durante 30 segundos e a gente vai sentir um alongamento aqui dentro do quadril. E esse alongamento é justamente na musculatura que passa em cima do nervo ciático. Então, quando você fica 30 segundos nessa posição
e tira a perna, você vai sentir até um lado do seu quadril mais acolchoado, como se a cadeira tivesse mais molinha. Então ele relaxa a coluna. Isso faz com que depois de 1h30 sentado, a gente fazendo 30 segundos disso, você consegue ficar mais 1 hora sentado sem ter prejuízo sobre os discos. Já para o uso de smartphone, quando a gente fica com a cabeça muito abaixada ou tem tensão na nuca, dor no pescoço, nos ombros, a gente pode colocar a mão nessa musculatura aqui ao lado do pescoço, deixar o braço solto para baixo e começar a fazer pequenos movimentos circulares com o braço, como se eu desse um beliscãozinho aqui na minha musculatura, pegasse ela, sustentasse ela puxada para cima e fosse desenhando pequenos círculos com o braço. Na hora que a gente faz isso, a gente já sente o alívio imediato nesse músculo que sustenta a cabeça. Você sabe, nossa cabeça pesa de 5 a 6 quilos. E quando a gente abaixa a cabeça, ela vai dobrando e triplicando o peso. Então imagina no final do dia quanto que isso daqui incomoda.